Vitória Fluminense! Pessoal, eu já estava pronto para fazer um vídeo tendo como tema principal que jogo fraco, né? Que jogo fraco. Sem assim aquela intensidade e aquelas oportunidades de gols criadas. Convenhamos, apesar da vitória, não foi um jogo bom do Fluminense. Não foi um desastre, né? Como em alguns momentos lá atrás nós constatamos, mas não foi aquele grande jogo. E sinceramente, de certa forma, desculpa, é até compreensível de que não tenha sido um grande jogo assim, né? Estamos aí numa ressaca, vinda de uma disputa lá no Paraguai, pela semifinal da Libertadores, viagem. O jogo não foi no Maracanã, ainda tiveram que ir para Volta Redonda. Isso daí não são desculpas, mas são atenuantes, né? São atenuantes. Temos que entender, temos que ter a consciência de que jogador de futebol não é máquina. Jogador de futebol é um ser humano como todos nós. E todos nós, quando somos muito exigidos, né, a tendência é que em algum momento tenhamos uma queda. E isso há de ser compreensível. No desenrolar do jogo, que foi um jogo difícil, não foi um jogo nada fácil, eu procurei entender e analisar por esse ponto de vista, né? O Fluminense não teve um joguinho qualquer na quinta-feira. Foi uma decisão tensa, cansativa, desgastante, até mesmo por uma viagem, né, por todo o contexto que foi aquele jogo contra o Olímpia, que justificaria uma atuação não tão intensa, não tão boa, não tão glamurosa assim, a qual nós esperávamos. E eu já estava pronto aqui para fazer essa justificativa. E quem, ou aquelas pessoas que têm o mínimo de entendimento, o mínimo de humanidade, né, e o mínimo de consenso de que em determinados momentos algumas quedas são justificáveis, deveriam entender. Porém, graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, conseguimos a vitória. No finalzinho, de uma maneira até mesmo inesperada, mas conseguimos. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, com toda sinceridade, tá? Eu tenho, como é que eu vou dizer? Eu tenho condições de estar fazendo isso. Eu fui o maior crítico, ou o maior não, mas eu fui um dos maiores críticos da contratação do Diogo Barbosa. Falei aqui um monte, não por conhecer profundamente o futebol desse rapaz, mas pelo histórico, né? Pelo que estava acontecendo com ele lá no Grêmio.
a princípio, e não no chutômetro, mas me baseando em fatos e notícias, eu achei que era uma contratação inadequada. Porém, desde que ele entrou no time para substituir o Marcelo, e quem me acompanha aqui no canal sabe que eu estou falando a verdade, não só hoje, como anteriormente, eu já dei o braço a torcer, já disse inclusive que Diego Barbosa está calando a minha boca. Quem me acompanha aqui no canal sabe que isso é verdade, não é por hoje, não é por esse gol. E falando de hoje, dentro da análise que eu iria fazer sobre esse jogo, que tudo indicava que iria para o 0 a 0, eu iria destacar, com toda sinceridade, gente, eu iria destacar o Diogo Barbosa como o jogador de linha, o melhor em campo. Correu, participou, tentou jogadas, na defesa não comprometeu em nenhum momento. Eu estava, antes dele fazer o gol, viu, gente? Eu já estava aqui com uma análise pronta para elogiar esse rapaz. E mais uma vez, dando o braço a torcer, né? Como dizem por aí, e isso não é uma frase minha, isso é uma frase comum para todo mundo, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E esse rapaz, não podemos, é claro, compará-lo com o Marcelo, mas ele tem dado provas, jogo após jogo, que ele é sim confiável para estar jogando ali naquela lateral, quando o Marcelo não puder jogar. E hoje, para coroar o meu raciocínio e para calar de uma vez por todas a minha boca, fez esse golaço, porque foi um golaço, ainda mais de perna trocada, de perna direita, e ser o herói do jogo. Diogo Barbosa, meu filho, estou aqui fazendo meia-culpa, como eu já fiz anteriormente, viu, gente? Não foi só hoje que ele fez um gol, não. Já fiz esse meia-culpa anteriormente. No futebol nós sabemos, às vezes o jogador não vai bem num time, é criticado, a torcida pega no pé, e aí ele vai para outro clube, e lá ele acaba jogando bem, se destacando. Nós temos exemplos aí, dentro do nosso próprio clube, do Caio Paulista, esse outro menino que foi lá para São Paulo, daqui a pouco eu lembro o nome dele, é que eu estou tão empolgado assim com essa vitória, que eu até acabei esquecendo o nome dele lá. Daqui a pouco eu volto nisso, eu lembro. Enfim, isso acontece, né? Isso acontece. O jogador que não se dá bem no clube vai lá no outro clube e acaba se dando bem. E é isso que está acontecendo com o Diogo Barbosa, para nossa felicidade. E o que mais é se destacar nesse jogo? Como sempre, Fábio, meu Deus, cada dia melhor. Todo jogo ele nos comprova, ele nos mostra que é o melhor goleiro do Brasil, quer queiram, quer não. Eu acho que muita gente tem dificuldades para estar admitindo isso pela questão de idade, né? Porque muitas pessoas, analistas e tudo mais, levam a questão de idade em primeiro lugar. Só que nesse caso, especificamente,
Dane-se se o Fábio tem 42 anos. Tem sido herói em todos os jogos. Tem nos garantido nos piores momentos. Michel Araújo, lembrei o nome aqui, que está se dando bem lá no São Paulo. Voltando ao Fábio. Tem garantido o nosso sucesso com defesas extraordinárias. Não é à toa que é o líder do Campeonato Brasileiro em defesas difíceis. Olha, gente, o Fábio, sem o menor medo de errar, já está eternizado, viu, na galeria lá dos grandes do Fluminense. Embora esteja, né, no Fluminense há 2 anos somente, e vai ficar até 2025, e pelo que tudo indica, vai encerrar a carreira no Fluminense, e que tudo indica como um herói. Se ganhar Libertadores, então, entra naquela galeria dos inesquecíveis, dos imortais, né? Ele como outros, né? Germancano e Nino. Enfim, eu não vou ficar aqui citando todo mundo, porque senão eu vou ter que citar o elenco inteiro. Mas se o Fluminense consegue sim ganhar essa Libertadores, todo esse time, aliás, esse time não, todo esse elenco vai ter que ser colocado lá em Laranjeiras, naquela galeria dos inesquecíveis, dos imortais, e com todo o merecimento. E quanto ao jogo, é aquilo que eu falei a princípio, é aquilo que eu falei anteriormente. Não foi um grande jogo. Eu estou falando por parte do Fluminense, né? Mas existe as justificativas para isso, essas quais eu já falei ali atrás. Então, mesmo que não houvesse acontecido essa vitória, como sempre, emblemática e diferente, e se tratando de Fluminense, não poderíamos estar aqui criticando, né? Porque eu vejo muitas pessoas aí, muitas não, algumas pessoas azedas, que qualquer resultado que não seja de vitória do Fluminense, já vem com aquelas manchetes, né? Assim, depreciativas, aquelas manchetes agressivas, isso principalmente aqui no YouTube. Eu não vou citar quem, mas todo mundo sabe quem são os azedos, né? Que embora tenham tido a possibilidade de viver momentos épicos, não se furtam de em algum momento que as coisas não funcionam bem, já vim logo cair de pau. E eu, sinceramente, se esse jogo tivesse terminado 0-0, eu iria vir aqui para estar justificando, pelo meu ponto de vista, o porquê. Porém, Deus é tão bondoso. Olha, gente, eu não vou fazer análise individual, não. O David Braz também esteve muito bem no jogo. Justiça seja feita. O André, não se fala, né? Isso eu estou citando assim, um ou outro que me veio na cabeça agora. Eu não vou ficar fazendo análise individual. Eu citei Diogo Barbosa e citei o Fábio, que é o concurso, né? É todo jogo, aquele padrão lá em cima, né? É o que o pessoal costuma dizer aí, a prateleira do Fábio é lá no alto. Agora, o Diogo Barbosa sendo o herói do jogo, David Braz jogando muito bem, errou um passe ali no final ali, proporcionou um contra-ataque, mas durante o jogo foi sempre muito seguro, muito bem, né? Não comprometeu em nada. E o
restante do time, eu vou fazer aqui um aglomerado para não ficar estendendo muito esse vídeo, que não esteve lá aquela maravilha, mas se esforçaram e fizeram o possível e o impossível para ganhar o jogo. Enfim, mais uma vitória. Como eu disse aí já em outros vídeos também, temos que estar sempre ali na frente da tabela. E vou repetir mais uma vez, estamos confiantes na conquista da Libertadores? Sim, estamos. Temos time, torcida, todo um contexto para conseguirmos. Mas não somos soberbos. Entre nós não tem essa de cheirinho. Tanto podemos ganhar a Libertadores, não só por competência, mas por merecimento, como podemos não ganhar, e Deus queira que isso não aconteça, da gente não ganhar. 2008, para mim, não acabou ainda. Eu que vivi todo aquele momento de 2008, que fui em todos os jogos, que saí daquele Maracanã triste, porém não decepcionado, sempre tive em mente que estaríamos nessa situação novamente, mais cedo ou mais tarde, em condições de estarmos conquistando essa Libertadores, que infelizmente não conseguimos e nos foi tomada lá em 2008. Ou seja, não para de cantar até conseguirmos. Então é isso. Mais uma vitória importante para nos mantermos ali no G4. Caso as coisas não aconteçam como nós desejamos, devemos garantir que estaremos na Libertadores no ano que vem de novo, e no outro ano de novo, até conseguirmos esse título tão sonhado e essa glória eterna. E se conseguirmos esse ano, que o ano que vem possamos ir para um bicampeonato. Já imaginaram? E outra coisa, nós estamos a 3 jogos de ganhar a Libertadores. A tal da LDU está a 3 jogos de ganhar a Sul-Americana. O que quer dizer isso? Poderemos ter a Recopa Sul-Americana decidida entre Fluminense e LDU. Eis aí aquela possibilidade, eu não digo de vingança, mas de forra, Imaginem, ganharmos a Libertadores e depois a Recopa Sul-Americana e dessa vez em cima da LDU. Aí é a perfeição. Seria não só a glória eterna, mas o êxtase eterno. E que Deus nos abençoe, que as coisas aconteçam desse jeito. Vitória Fluminense, mais uma vitória Fluminense, e até breve.